Oiê, eu sou a Lu Banitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-garrafa com lacinho em cima. Bora costurar? Esta é uma peça temática e é também uma dica de amiguinha. Eu pensei muito no Natal, pensei muito nesse finalzinho do ano, que a gente tem várias confraternizações e que normalmente a gente leva uma bebida, um vinho, um espumante, tanto nessas confraternizações quanto na véspera mesmo e no dia de Natal. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este porta-garrafa com lacinho em cima. Eu coloquei 3 tamanhos de garrafas diferentes dentro da peça para você conseguir entender como que elas vão ficar. Então, o projeto inicial foi pensado para essa garrafa de vinho, que tem 24 centímetros de diâmetro da base por 30 centímetros de altura. Então, a garrafa ela fica bem soltinha lá dentro, não fica sambando, eu não queria que ela ficasse sambando aqui dentro, mas ela fica bem soltinha dentro da peça e o gargalo aqui acaba certinho em relação à altura da peça. Mas você pode colocar, por exemplo, uma garrafa que é um pouco mais gordinha e um pouco mais baixinha. Então essa garrafa tem 25 centímetros de diâmetro por 28,5. Então, ela fica um pouco mais justinha, mas também fica soltinha. E ela fica mais escondidinha, por ela ser um pouco mais baixa. Você pode colocar também numa outra peça, numa outra garrafa, por exemplo. Essa daqui tem 26 centímetros e meio de diâmetro por 31 centímetros de altura. Então, a garrafa lá dentro da peça, ela fica bem certinha, ó. Ela quase não sobra, não fica sambando e fica bem certinha lá dentro. Ela ainda dá pra gente tirar e colocar com facilidade, mas eu acho que esse é o limite máximo de largura da base para você conseguir colocar dentro dessa peça. Se a sua garrafa for um pouco maior, um pouco mais gordinha, você vai ter que alterar as dimensões da peça. E ela sendo alta também não tem problema, porque o lacinho ele é bem compridinho, então a altura não interfere tanto. É mais em relação à largura da base. Materiais utilizados. Para o corpo do porta-garrafa, 30 por 25 centímetros no tecido externo e na manta R2. Para o forro, 30 por 26 centímetros e meio. O forro é mais alto que o tecido externo para formar o falso viés na borda da peça. Para as alças, 30 por 5 centímetros 2 vezes no tecido externo e 2 vezes no tecido de forro. Passo a passo. Eu uni a parte externa com a manta com uma costura de segurança em toda a volta. Eu usei o ponto zigue-zague. Dobro a peça direito com direito e vou puxar bem aqui na dobra para ter certeza que não ficou nenhuma preguinha. Na parte de baixo eu vou passar então um objeto de ponta arredondada, vincando bem a dobra. Vou fazer uma costura com um pé de máquina aqui e aqui, na lateral e na parte de baixo. Se a sua estampa tem sentido, confere direitinho se está no posicionamento correto. E vai ficar assim, a costura na lateral e na parte de baixo da peça. Na parte de cima, eu vou fazer algumas marcações. A costura vai ser a parte de trás da peça. Marco na dobra, que vai ser então a parte da frente. Aproximo a costura com a marcação da frente, dobrando no meio das laterais. Faço a marcação na dobra das duas laterais. Aqui é a costura, a parte de trás da peça, aqui é a frente e aqui o meio das laterais. Aqui é uma parte bem importante, tem que prestar atenção.
Eu vou fazer a caixinha de leite na parte de baixo da peça. Para ficar mais fácil, eu vou cortar primeiro o tecido e depois costurar. Mas aqui tem um detalhe bem importante. Este lado é diferente deste. Neste lado tem costura aqui e aqui. Então, para determinar a medida da caixinha de leite, a gente vai marcar a partir desta costura e desta costura. Neste outro lado, tem costura aqui, mas não tem costura aqui. Então, neste lado, a medida vai ser a partir da borda. E neste lado, vai ser a partir da costura. Não é a partir da borda dos tecidos. Para marcar a caixinha de leite é em relação às costuras e só aqui é em relação à borda, já que não tem costura. A caixinha de leite vai ter 2,5 por 2,5. Aqui é 2,5 a partir da costura e aqui é 2,5 a partir da borda. Neste outro lado eu vou marcar. Desta costura para cá tem 2,5 e desta costura para cá tem 2,5. Olhando assim, até parece que está torto, que está errado, mas é assim mesmo. Corto nas marcações. Agora eu vou montar a caixinha de leite aproximando as costuras. Alinho bem essas costuras. Por dentro, para evitar que se formem preguinhas, eu passo um objeto com ponta arredondada, vincando bem na dobra. Prendo com alfinetes. Vou passar uma costura com um pé de máquina de 0,75 centímetros. No outro lado, monto a caixinha de leite, alinhando a costura com a dobra da peça. Passo um objeto de ponta arredondada para eliminar qualquer preguinha que tenha se formado. Prendo com alfinetes. Passo uma costura com um pé de máquina. E vai ficar assim. Faço as costuras bem reforçadas. O vinho vai ter o peso da garrafa e do líquido, então, para não ter nenhum tipo de problema, é bom que as costuras estejam bem reforçadas. Com a caixinha de leite, a peça fica com profundidade e é bem mais fácil de fazer do que costurar um fundo redondo numa peça pequena como esta. Vou fazer o forro, é muito parecido com a parte externa. Dobro o tecido, direito com direito, e eu vou passar uma costura na lateral e na parte de baixo. Bem aqui no meio da parte de baixo, eu vou deixar 3 dedos para usar a técnica de abertura para poder virar a peça para o direito. O ideal é que seja bem aqui no meio, porque depois a gente também vai fazer a caixinha de leite, então a abertura vai ter que estar bem aqui no meio para não coincidir com as marcações da caixinha de leite. Vai ficar assim. Eu já costurei a lateral e a parte de baixo. Aqui nessa parte de baixo, eu usei pontos de maior comprimento para usar a técnica de abertura depois. Nos cantinhos, fiz a mesma marcação das caixinhas de leite da parte externa. 2,5 a partir da costura, 2,5 a partir da costura, 2,5 a partir da costura e 2,5 a partir da borda. Corto nas marcações. Monto a caixinha de leite e costuro com um pé de máquina nos 2 lados. Vai ficar assim. Na abertura, vinco bem as sobras de tecido.
Descosturo. Vou montar as alças. Posiciono os tecidos direito com direito, tecido externo com o tecido de forro, alinhando bem. Vou costurar em 3 lados. Um dos lados menores eu não vou costurar. Vai ficar assim: um lado ficou aberto e os outros 3 eu costurei. Nesta ponta menor eu vou arredondar os cantos para ficar bem charmosinho quando a gente der o nó. Vou usar uma tampa de leite que tem 3,75 centímetros de diâmetro, mas você pode usar a base de um durex ou a parte de baixo do cone de linha. Encosta a tampa nas 2 costuras e traço o arredondado. Do outro lado, a mesma coisa. Vou costurar sobre as marcações. Vou fazer isso nas 2 alças. Aqui eu já fiz a costura. Vou refilar a sobra de tecido com tesoura de picote. Viro para o direito. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Abro bem as costuras, a costura tem que ficar bem na lateral. Vou fazer isso nas 2 alças. Depois de vincar bem a mão, eu passo a ferro. E aí eu vou fazer um pesponto nestes 3 lados. E as alças vão ficar assim. Lembra daquela marcação do meio das laterais? É aí que a gente vai centralizar as alças. Dobra a alça ao meio para achar a metade. Eu vou posicionar o direito do tecido externo com a parte do tecido de forro da alça, porque eu acho que o composê desta maneira fica mais interessante. Centralizo. Prendo com alfinetes. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Centralizo o direito do tecido externo com o lado do tecido de forro da alça, prendendo com alfinetes. Vou passar uma costura de segurança. E aqui as alças estão presas. Viro esta peça para o direito. Vou colocar alfinetes nas alças pelo avesso para não acabar costurando sem querer. O forro está com o direito para dentro. O tecido externo está com o direito para fora. Eu vou vestir a peça por dentro do forro, direito com direito. Primeiro, eu alinho as costuras da parte de trás e depois eu prendo toda a boca da peça. Vou costurar toda a volta com um pé de máquina. Onde tem as alças, eu vou reforçar a costura dando retrocesso. Aqui eu já costurei toda a volta. Onde tem as alças, eu dei bastante retrocesso. Pela abertura na parte de baixo, viro a peça para o direito. Opa, tava esquecendo de tirar os alfinetes que prendiam as alças. E agora sim.
Vou fechar a abertura com pontinhos invisíveis à mão. Vou colocar a agulha, passar a agulha, mas antes de costurar, eu vou passar um pouquinho de cola para tecido, só para me dar mais segurança e posicionar melhor os tecidos. Fecho a abertura. E vai ficar assim. Para não correr o risco do forro sair quando a gente tirar o vinho de dentro da peça, eu vou prender o forro ao corpo do porta-garrafa. Então, viro toda essa peça para o avesso. Vou unir a parte externa com o forro por estas duas costuras da caixinha de leite. Eu tenho que prender o forro na sobra de tecido da parte externa, mas não pode aparecer no direito da peça. Eu vou prender só na sobra de costura da parte externa. Com esta mão por dentro do porta-garrafa, eu consigo sentir se a agulha não passou para o direito da peça. Vou dando pontinhos à mão, eu vou acompanhando a costura do tecido de forro, pegando a sobra de tecido externo em manta, sem passar para o direito da peça. Faço a mesma coisa na outra costura, no outro lado. E assim, o forro fica bem preso à parte externa do porta-garrafa. Se você achou complicadinho de fazer, não tem problema, essa parte é opcional. Você só vai precisar tomar um pouquinho mais de cuidado no uso da peça, para o forro não acabar saindo toda hora que tirar o vinho. Viro tudo para o direito. Com algum objeto de ponta arredondada, eu empurro bem as costuras. Tá vendo como aqui forma o falso viés, porque o forro é maior que o tecido externo. Acomodo o tecido de forro sobre a manta. Eu optei por passar uma costura bem na vala, isto é, sobre a costura entre o tecido externo e o tecido de forro. Mas você pode passar um ponto decorativo, pode fazer um pesponto mais próximo da borda, o que você achar mais fácil. Tem um vídeo que eu dou dicas para fazer uma costura reta, pode ser que estas dicas te ajudem a fazer esta costura bem retinha na vala. E ficou assim. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Para que esta peça não fique com dobras ao passar, eu encaixo uma toalha por dentro do porta-garrafa e passo com o ferro por fora delicadamente. E vai ficar assim.
Para saber a altura que eu vou dar o nó, eu encaixo a garrafa e dou um nó simples. Quando a gente dá o primeiro nó, fica uma ponta com o tecido externo para cima e a outra fica com o tecido de forro para cima. Esta ponta ficou para cima e a outra ficou para baixo. O segundo nó vai ser dado com a ponta que ficou para cima. Mas, para que o laço fique com o tecido externo aparecendo, eu preciso que as pontas fiquem com os tecidos invertidos. Na ponta de baixo tem que estar o tecido de forro para cima. Então, para isso, eu torço a ponta. E na ponta de cima tem que estar com o tecido externo para cima. Aqui por trás eu dei uma torcidinha para que os tecidos fiquem posicionados do jeito que eu quero. Esta ponta de cima vai abraçar a outra ponta, dando o segundo nó. Desta forma, as pontas do nó ficam com o tecido externo e o miolinho do nó fica com o tecido de forro aparecendo. Como eu falei lá no vídeo, preste atenção às dimensões da garrafa que você tem, da bebida que você tem. Não daria para fazer algo tão genérico assim, senão ficaria muito grande e as garrafas um pouco mais finas acabariam sambando lá dentro da peça. Então, se você tem costume de levar várias garrafas de diferentes tamanhos, faça peças de diferentes tamanhos para atender sempre às suas necessidades. Conta pra mim aqui nos comentários se você costuma levar bebida nas confraternizações e como que você costumava levar ou costuma levar. Se você gostou desta peça, dessa dica, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Quando você faz isso, você faz o canal crescer e me permite continuar aqui no YouTube, trazendo sempre dicas e peças diferenciadas. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.